Nesse vídeo eu vou te ensinar a como calcular o preço justo de uma ação utilizando o método do Décio-Bazin. E fica até o final que eu te mostro como construir uma calculadora do zero, sem precisar pagar nada por isso. Comprar, comprar e comprar ações de empresas sólidas até alcançar o objetivo final. E ficar longe do mundo agitado, da bolsa e das suas más influências. Eis o segredo. É com essa frase icônica do Décio-Bazin que eu começo o vídeo de hoje. Para quem não sabe, o Décio-Bazin é nada mais nada menos que o autor do livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Esse livro ele é muito popular aqui no Brasil porque ele basicamente conta, além da história da Bolsa de Valores, ele introduz o método Décio-Bazin que a gente vai aprender nesse vídeo. Quais que são os seus critérios e por que o Décio-Bazin era um fã ávido dos dividendos. Então, só para a gente dar um contexto de quem foi o Décio-Bazin antes de a gente começar falando da metodologia dele, mas ele nasceu em 1931 e ele fez ciências contábeis, então sendo um contador de formação. E ele foi investidor e jornalista do jornal Gazeta Mercantil durante praticamente toda a sua carreira. E ele só começou a investir na década de 1960, então ele já tinha aí seus 30 anos quando ele começou a investir, e o seu livro só foi publicado em 1992, o Faça Fortuna com Ações. Ou seja, quando ele publicou o livro, ele já tinha mais de 30 anos de Bolsa de Valores, então ele acompanhou muito o desenvolvimento da Bolsa aqui no Brasil, principalmente no período militar, e toda a evolução que a Bolsa teve durante esse período, e o Décio-Bazin não dá para negar que ele era um fã ávido por receber dividendos das empresas da Bolsa. E foi por conta disso que ele criou esse método que ficou muito popular aqui no Brasil. Então, dando alguns princípios do livro dele, caso alguém não tenha lido, eu recomendo fortemente que leia esse livro, porque é muito interessante. Conta basicamente a história da Bolsa de Valores no Brasil e também o método que ficou muito popular, que hoje em dia muita gente utiliza e nem sabe quem foi o precursor desse método de dividendos aqui no Brasil. Mas basicamente a filosofia dele selecionar boas ações com bons históricos e fundamentos que paguem dividendos. E depois a gente vai entender os critérios na prática. Falando em critérios, então, é uma análise totalmente fundamentalista das empresas, então não existe especulações, é necessário que passe por alguns filtros na seleção de ativos. Conforme eu comentei, é uma leitura extremamente agradável desse livro, com muitas histórias da Bolsa, muitas evoluções, muito sobre o que deu errado, sobre o que não deu errado, e lembrando que é de uma perspectiva de um cara que era jornalista. Inclusive, ele tem até um jargão que ele chamava os tecnomaníacos, que é basicamente a galera da Bolsa que ou era analista ou trabalhava com day trade, que criava estratégias mirabolantes e no fim das contas essa galera só perdia dinheiro. Então o método que ele criou, método simplificado que basicamente através de alguns conceitos tu consegue fazer um filtro na seleção de ativos e a partir desse filtro tu consegue calcular um preço teto e também uma margem de segurança para saber se está no momento legal ou não para investir em determinado ativo. E é isso que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Então assim, para a gente começar a falar sobre o método do Bazin, é determinado por 3 critérios principais mais importantes. O primeiro dele, com certeza, é o Dividend Yield, que no livro ele chama de Cash Yield, mas é a mesma coisa, tá? Então não se confunda por isso. Precisa ser acima de 6% nos últimos 3 ou 5 anos, preferencialmente. O endividamento das empresas, então, ele fala para desconsiderar empresas super endividadas, e aqui ele não deu nenhum critério, ele deixou de forma mais aberta, subjetiva no livro dele, porém, eu gosto de considerar empresa com dívida líquida sobre EBITDA até 3, como uma regra de bolso para esse cenário de endividamento. Liquidez, ele também não comentou na época o que era uma liquidez interessante, até porque eu acredito que naquela época deveria ser uma liquidez muito diferente dos tempos de hoje, principalmente porque a gente está falando de uma época que não era nem o real como a moeda. Conforme eu falei, o livro foi publicado em 1992, então naquela época não tinha ainda plano real e agora a gente tem uma liquidez muito diferente. Então, como uma regra, recomenda-se pelo menos 500 mil de liquidez média diária ou acima de 1 milhão. Eu, preferencialmente, gosto de 1 milhão, então para a gente não pegar empresas que possuem um alto risco de liquidez justamente por ter dificuldade de negociar os papéis. E ele também fala de analisar a carteira de forma semestral, ou seja, cada 6 meses, e vender as ações caso fiquem pelo menos 2 anos sem realizar o pagamento de dividendos. Antes de eu mostrar na prática para vocês como a gente consegue achar ativos, eu gostaria de mostrar somente um estudo que foi feito pelo Clube do Valor, que eu achei muito interessante, onde eles basicamente, aqui na linha verde,
fizeram desde 1996 até 2020, praticamente então 24 anos de análise, uma carteira do Décio Bazin versus o Ibovespa, versus o CDI e versus o IBRX 100. E a performance dessa carteira foi absurdamente alta, então superando totalmente o Ibovespa, superando totalmente o CDI. E aqui só de caráter exemplar, R$10 mil nessa carteira em 1996, utilizando a estratégia do Décio Bazin com os critérios que a gente viu, seria, corrigindo com a inflação, em torno de R$45 mil em 2020, e o patrimônio valorizado nessa taxa atual teria virado R$1.476.000 em 2020. Aqui só para caráter de métricas, a carteira teve um CAGR, um retorno anual composto, de 22,76 versus 11,36 do Ibovespa. Teve um desvio padrão praticamente idêntico às duas carteiras, com uma pior queda para a carteira do Décio Bazin, porém com o pior retorno mensal para o Ibovespa, ainda que o Ibovespa tenha tido um retorno muito menor. E o melhor mês positivo, com certeza, foi para a carteira do Décio Bazin, sendo que 60% dos meses essa carteira foi positiva. E aqui a média de dividend yield da carteira foi considerado só dos últimos períodos aqui em análise, mas nos últimos praticamente 5 anos aqui que teve, até 6 anos na verdade, essa carteira teve um dividend yield médio de 7,53. Então, bem interessante considerando um dividend yield anual. Então assim, para a gente calcular o preço teto, eu trouxe aqui só a fórmula de como a gente pode fazer isso, mas é basicamente a gente fazer um somatório dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou seja, somar quanto de fato a empresa pagou a cada ano dos últimos 5 e dividir por 0,06, que representaria os 6% de dividend yield. E dado esse preço teto que a gente conseguir, a gente pega esse preço, divide na calculadora pela cotação atual, dá -1 e multiplica por 100 e a gente vai ter a margem de segurança ou positiva ou negativa para investir em determinada ação. Eu vou te mostrar como tu conseguiria fazer um filtro de ações de forma gratuita e como depois a gente vai montar uma calculadora para calcular esse preço teto e uma margem de segurança. Para quem tem um investidor 10 Pro, vocês conseguiriam visualizar aqui quais que seriam as ações mais rentáveis através da fórmula do Bazin, que é basicamente o que eu vou ensinar vocês a fazer depois de forma gratuita. Então, para quem tem o Pro, conseguiria visualizar a lista completa aqui, através de quais as ações possuem o maior upside, ou seja, a maior margem de segurança, bem como as empresas que também possuem uma margem de segurança negativa para serem compradas nesse momento, dado o seu preço atual. Porém, eu entendo que não é todo mundo que tem um investidor 10 Pro e eu vou te ensinar como fazer na mão esse filtro. Em primeiro momento, tu precisa dar uma procurada para entender quais ações que competem o critério do Décio Bazin. Importante aqui na busca avançada do investidor 10, vocês virem abrir filtros, coloca dividend yield médio de 5 anos e também a dívida líquida sobre o EBIT. Aqui a gente vai fazer 2 filtros, a gente vai colocar o dividend yield médio de 5 anos acima de 6 e a dívida líquida, que nem eu falei para vocês, até 3, para a gente não pegar empresas que possuem uma alta alavancagem. Importante citar que aqui a gente não tem nenhum filtro para trazer empresas que estão com uma liquidez média diária acima de 500 mil ou 1 milhão, que eu comentei com vocês. Então, a gente vai ter que se basear somente nesses 2 critérios. A gente dá um buscar. Aqui a gente pode ver que já tem uma relação de algumas empresas que entrariam no critério do Décio Bazin. Temos uma lista aqui de 3 abas de empresas que a gente poderia estar analisando no detalhe para a gente calcular esse preço teto. E agora vem comigo que eu vou te mostrar como a gente consegue fazer isso na prática. Então, eu acabei de abrir uma nova planilha aqui no Google Planilhas e eu basicamente vou começar a dar uma estilizada aqui. Para fazer isso, eu vou em ver, mostrar e tirar as linhas de grade para deixar aqui esteticamente mais bonito a nossa planilha. Eu vou pegar aqui algumas da coluna A, coluna E e vou colocar aqui método Bazin preço teto para ser basicamente o nosso título. Vou centralizar e também deixar bonitinho aqui. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Colei a foto da capa do livro só para deixar bem bonito pra gente aqui conforme a gente for fazendo. E aqui eu vou colocar algumas informações, como por exemplo, a ação que eu estou analisando. Eu vou colocar também a cotação dessa empresa. E aqui eu já vou botar de exemplo a Transmissão Paulista, que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar. Vou deixar
aqui à direita, e aqui a gente utiliza a forma do Google Finance. É basicamente colocar o código da ação e fechar, que ele vai trazer de forma automática para nós o quanto é a cotação atual da empresa. Na linha de baixo eu vou colocar o yield esperado em percentual, então só vou aumentar um pouco aqui, e aqui eu coloco, por exemplo, 6, que é o critério do Décio Bazin. Coloco em percentual, aqui removo os zeros, deixo só 6. Aqui eu vou colocar dividendos pagos últimos 5 anos, dá mais um espaço aqui, beleza, então depois a gente vai pesquisar para ver quanto a Transmissão Paulista pagou, eu vou mostrar para vocês na prática como a gente faz isso, e aqui a gente vai colocar preço, teto e margem de segurança, que é o que a gente vai calcular também. Então assim, para a gente saber quanto a Transmissão Paulista pagou nos últimos 10 anos, aqui no Investidor 10, a gente tem essa parte aqui que mostra o histórico de dividendos da empresa. A gente basicamente só precisa trocar aqui para dividendos pagos e aqui a gente calcula na mão esses 2,20 mais 1,6 mais 13,59 mais 1,74 e 2019, que seria o último quinto ano, 1,51. É só somar todos esses valores na calculadora. Então, somando todos aqueles valores, a gente tinha 10 com 10, que foi o que a empresa pagou nos últimos 5 anos. Para a gente calcular o preço teto, a gente coloca igual, a gente vai fazer esse valor, dividir por 5, e aí, olha só, a gente vai ter a média de dividendo pago nos últimos 5 anos. Porém, o que a gente precisa fazer é essa média dividido por 0,06 que eu tinha mostrado para vocês, e finalmente a gente vai ter aqui um preço teto baseado no critério do Décio Bazin. E para a gente fazer a margem de segurança, é só dividir esse valor pela cotação, conforme eu falei para vocês. Aqui eu vou colocar entre parênteses. E lembre de colocar menos 1. Nesse caso, a gente não precisa fazer vezes 100, porque é só vir aqui e formatar como porcentagem, que ele já vai trazer uma margem de segurança para nós. Eu só vou dar uma estilizada aqui na nossa calculadora, então eu vou colocar aqui, aqui, aqui. Pronto, então eu dei uma estilizada aqui na nossa calculadora só para ficar bonito, mas basicamente ela já vai trazer aqui o preço teto que a gente precisa. Então, para a gente deixar mais bonitinho aí na nossa calculadora, eu vou vir aqui, vou selecionar o preço teto, vou colocar em formatar e adicionar uma formatação condicional. Eu vou colocar que esse valor é maior que seria o B7, eu quero deixar como verde. Se o valor for menor que o B7, que seria a cotação atual da planilha, deixa em vermelho para nos sinalizar que esse valor está abaixo. Então, olha só, se eu vim aqui colocar um dividend yield esperado para 9, ele já fica vermelho porque mostra que o preço teto está abaixo. E na margem de segurança a mesma coisa. Só que daí aqui a regra vai ser, se for maior que 0, deixa em verde. Se for menor que 0, deixa em vermelho. E aí, assim, cada vez que a gente for manipulando aqui, ele vai alterando tanto a cor tanto do preço teto quanto da margem de segurança, para nos dizer se a ação está atrativa ou não. E olha que legal, se vocês quiserem botar, por exemplo, de BB Seguridade, é só vocês virem aqui, colocar o ticker da ação. Lembrando, o dividend yield esperado por padrão no critério do Bazin é 6, então teoricamente aqui tu pode fazer algumas simulações para ver. A única diferença é que tu vai ter que também calcular os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Aqui tem que mudar também, só lembrem disso. Mas é basicamente assim que a calculadora funciona. Quanto maior o dividend yield esperado que tu colocar aqui, menor vai ser tua margem de segurança, justamente porque as empresas possuem um teto em relação ao quanto elas podem pagar de proventos, dado a sua média, que é o que a gente está utilizando aqui. Digamos que até 7% eu poderia esperar de Transmissão Paulista, dado a cotação atual e dado o critério do Décio Bazin, nós teríamos 10% ainda de margem de segurança. Porém, se eu esperar 8%, que foi a média que ela pagou nos últimos anos, perceba que o preço teto já começa a ser abaixo da cotação atual e a margem de segurança começa a ser negativa. Então, esse é o racional utilizado e com essa calculadora tu pode fazer diversas simulações com ações de dividendos, lembrando que é só seguir aquele critério de pesquisar as ações por dividend yield, por dívida líquida controlada e principalmente por liquidez, e aí sim tu pode trazer aqui para a calculadora e ver na prática se está ou não atrativa, sem precisar pagar nenhuma planilha para isso, sem precisar pagar nenhum plano de assinatura com o critério do Décio Bazin. Então, para a gente fechar o vídeo de hoje, apenas algumas considerações finais que eu acho bem importante, e da mesma forma que eu comentei na fórmula do Benjamin Graham, que eu mostrei aqui no canal, se caso tu não tenha visto, é um vídeo muito legal também, que eu te ensino a fazer na prática, de forma totalmente gratuita.
eu não recomendo utilizar esse critério do DSU-Bazin de forma isolada ou decisiva na compra de um ativo. Com certeza é um baita de um indicador muito importante para quem olha dividendos em ações, porém não é um indicador decisivo. Tem muitas coisas qualitativas que ainda devem ser consideradas na análise e é importante considerar outros múltiplos na sua tomada de decisão, como, por exemplo, rentabilidade da empresa, perspectivas de crescimento futuro, crescimento dos lucros, muito importante. Dívida, a gente já consegue entender se que a gente está pegando empresas teoricamente com dívidas controladas, mas ainda assim importante verificar a saúde da empresa. Importante salientar que esse método é funcional apenas para empresas que pagam dividendos e não funciona para empresas que não distribuem proventos. Então, se caso tu estiver analisando, por exemplo, uma VEG, tu não vai conseguir utilizar o método DSU-Bazin justamente porque o foco dele é para empresas que pagam dividendos acima de 6% no mínimo. Só para a gente deixar claro isso. E lembre-se que o mais importante, quando utilizado o método DSU-Bazin, é que a empresa represente uma boa margem de segurança para que justamente que a empresa possa crescer, que a empresa possa aumentar de preço e ainda assim continue mantendo seus fundamentos e principalmente sua distribuição de proventos, que é o que essa fórmula visa como foco principal. Então assim, espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma para ti como investidor. Novamente, é um vídeo que eu estou fazendo de forma totalmente com as melhores intenções para te ajudar a principalmente conhecer uma metodologia de precificação de ativos muito popular no Brasil. E lembre-se de tudo isso que a gente comentou aqui no vídeo. Então assim, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like. Se inscreva se tu não for inscrito até no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.